Tá aparecendo o som? Ok. Vamos lá. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes que omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor. Mas mesmo assim tu me amas, quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim tu me amas, quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Bom, hoje essa noite o Setúbal vai fazer a nossa oração inicial. Setúbal, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Divino Jesus, amado, adorado e glorificado, nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, te adorar, bendizer, agradecer, principalmente agradecer pelo dom da vida, pela nossa saúde, pelas nossas famílias, as bênçãos e graças que o Senhor vem derramando em nossas vidas, Senhor. Pedir que o Senhor envie o seu Espírito Santo na casa de todos aqueles que estão participando deste momento da pastoral da sobriedade, que o Senhor possa abrir os nossos corações, nos conduzir, né, nessa nossa caminhada em busca de cura e libertação. Nós possamos, Senhor, nesse passo
confessar todas as nossos vícios, os nossos pecados, as nossas compulsões, nós possamos dar um passo mais importante em direção a Ti, Senhor. Peço a todos, vamos fazer a oração, vamos recitar a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, pessoal, boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês de novo. Que bom. Hoje, para iniciar, eu vou falar alguma coisa que, sei lá, essa semana me tocou muito forte, realmente. Eu falei, preciso falar. Eu não sei realmente. Hoje nós estamos aqui. Tem muita gente que tem assistido realmente essa live nossa através do YouTube. E eu não conheço todo mundo, né? Conheço algumas pessoas, outras não. E eu queria falar uma coisa para vocês, porque a gente sempre ligou a sobriedade ao problema da dependência química. Eu queria dizer para vocês que se vocês têm alguém da família, um amigo, sei lá, ou mesmo se você tem alguma dependência, a pastoral realmente vai ajudar muito, muito. Mas eu queria falar especificamente para a família que tem um dependente químico, seja álcool, droga, o que for. Essa família, ela precisa entender que realmente, como a pastoral significa mudança, que a pessoa realmente, para parar de utilizar alguma coisa, ela tem que mudar. Mas o mais importante é o seguinte, nós temos que mudar também. A minha experiência mostra realmente, nas clínicas, principalmente, que a gente trabalha muito, a importância de que a família realmente mude. Porque muitas vezes a família pega realmente o dependente e coloca numa clínica para se livrar do problema. E, na realidade, o problema está ali. E muitas vezes nós agravamos esse problema. Então, é muito importante que as famílias entendam que ela tem que mudar. Uma pessoa que tem um vício de bebida, de álcool, a família tem que mudar. Você tem que ajudar. Como é que eu ajudo? Não tenha bebida em casa. Não faça uma festa com bebida. A gente tem que encarar isso de frente. Então, o adicto, realmente, ele precisa da família. A família é muito importante. A família é muito importante. Mas ela precisa entender que ela precisa ter a paciência, precisa, inclusive, aprender a olhar realmente a pessoa como ela é. Ela é um doente. A gente tem a gente tem uma mania realmente de usar nós como parâmetro. Eu não faria isso. Não serve para eles. Não serve. Então, eu queria dizer que família que realmente tiver o problema, quando nós voltarmos se Deus quiser, janeiro, a gente deve voltar realmente para as reuniões presenciais, participe da pastoral. Ou participe do AA, ou participe do NA. Vá lá como ouvinte, vai ouvir como é que eles pensam, como é que eles agem, qual a reação deles a determinadas coisas, para que realmente você, como familiar, possa ajudá-los. Isso é muito importante. É muito importante. A gente tem uma mania realmente de querer empurrar o problema, sair de perto do problema. E eu aprendi uma vez uma coisa que
Problema é aquilo que tem solução. Então, eu devo X para alguém. É um problema para mim. Se eu arrumar o dinheiro, eu pago e acabou com o problema. Então, o problema é aquilo que tem solução. A pessoa realmente, o adicto, não é um problema. Ele é a nossa realidade. E o dia que eu entendi isso aí, eu tenho um filho que me deu muito problema com bebida, muito problema. E bebida é muito difícil de fazer o primeiro passo. Porque ele diz que se eu não quiser beber, eu não bebo. Realmente é verdade. Mas ele sempre bebe. E a bebida sempre causa problema para ele. Então, veja bem, o teu familiar, se você tem, entenda bem que ele não é um problema. Ele é a tua realidade. Ele vai acertar o rosto da mamãe aqui. E a realidade pode ser mudada com Deus na tua vida, com oração, e você também procurando ajuda, para que você possa mudar, para que você possa agir diferente e realmente ajudá-lo. Então, isso era uma coisa que eu queria falar para vocês. Essa semana eu fiquei com isso na cabeça a semana inteira, né, realmente. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, eu falei para vocês que eu sempre tenho dito que Deus não espera que a gente... Ele não acha que nós não vamos pecar, mas Ele quer que a gente esteja sempre lutando para não pecar. E eu estava assistindo realmente a Canção Nova essa semana e a pessoa colocou uma mensagem do Papa João Paulo II, que eu falei, olha, meu Deus do céu, olha aí. Ó. E ele diz o seguinte, santo é todo pecador que luta contra o pecado. Isso é João Paulo II falando para a gente. Santo é todo pecador que luta contra o pecado. Então, guardem isso. Isso é uma coisa importante. A gente tem realmente que entender que é isso que Deus quer e nós temos que buscar nossa santidade. Muito bem. Na pastoral, são um ciclo, são 12 passos. 12 passos são um caminho. E para a gente entrar nesse caminho, nós temos que fazer o primeiro passo. É o passo chamado admitir. Ele é um passo importantíssimo, porque se eu não faço ele, eu não vou mudar. Não vou mudar. Se eu não admito realmente os meus erros, como é que eu vou mudar? Então, ele é um passo solitário, porque você não consegue. Quem tem, por exemplo, na família, alguém com problema de droga ou de bebida, sabe a dificuldade de fazer essa pessoa admitir que ela tem um problema. É difícil. Ela tem que admitir por ela tem que falar assim, não dá mais. Chega, eu não quero mais isso, eu preciso de ajuda. O que eu estou fazendo está errado, isso não serve para mim mais. E quando a pessoa faz isso aí, ela fez por ela não fez por você, não fez por nada, é por ela. É você que fala assim, eu quero ser diferente, eu quero mudar. E aí, o admitir é exatamente o seguinte, eu admito que eu sou pecado, que eu sou pecador. Admito que eu preciso mudar. E admito que eu não consigo sozinho. 3 coisas que você precisa ter humildade para fazer. Porque reconhecer que você é errado precisa ter humildade. Você reconhecer que você precisa mudar, mais humildade. E reconhecer que você precisa de ajuda, mais humildade ainda. Mas ele é possível e ele é um passo muito importante e é um passo que a gente tem. Eu não sei a vida de vocês que estão fazendo os passos agora, e hoje eu vou falar muito sobre o caminho de mudança, né? E o admitir é o início do caminho de mudança. E você vai ver que nós vamos falar muito isso hoje. Eu admito
toda vez que eu erro, eu paro e lembro desse passo. Errei. Estou errado, preciso mudar e preciso de ajuda. Que ajuda? Deus, principalmente. Família, quando eu falei para vocês, se vocês têm algum familiar, a família é fundamental, mas ela precisa mudar também. Ela precisa ter conhecimento, entender, olhar para o adicto como ele é, para que ela possa ajudá-lo. E fazer as suas mudanças, né? De hábitos, né? A vontade que a gente tem realmente. Eu falava com meu filho assim, meu filho não se importa comigo. Por quê? Porque ele chegava realmente muito bêbado em casa e aquilo para mim era um transtorno. Mas não é isso. O alcoólatra ou o alcoólico, ele é um doente. E por isso que ele vai beber. Muito bem, a partir do momento que eu entro nesse caminho, eu preciso do segundo passo para mim ir para frente, que é a minha fé, eu confiar, eu ter fé. Se nós não tivermos fé, nós não vamos a lugar nenhum, ainda mais nos caminhos de Deus. Pastoral da Sobriedade, ciclo de 12 passos, é um caminho de Deus. E eu preciso ter fé, senão não vou fazer. Senão não vou conseguir. E fé é uma coisa muito difícil, não é uma coisa fácil. Quem achar, se você achar um dia que você tem muita fé, pode ajoelhar, rezar e peça, porque a nossa fé é muito pequena. É muito pequena, até porque nós somos racionais. E a fé não tem nada de racional. Você falar que você tem fé quando está tudo certo, você não tem nenhum problema de doença, você não tem nenhum problema financeiro, você não tem nenhum problema. É fácil ter fé. É fácil. Está tudo bem. Mas quando não está bem, é difícil e eu preciso ter fé. É difícil. É difícil porque a gente, inclusive, é imediatista. Eu quero rezar, eu quero pedir e quero que Deus, no estalar de dedo, resolva o meu problema. E não é assim. Deus não é mágico. Deus tem a sua forma de conduzir, o seu tempo, e a gente precisa acreditar. Lembrar sempre que a fé precisa ser cultivada. Ela é cultivada com a oração, com a Bíblia, com a Eucaristia. Falando em Eucaristia, por exemplo, deixa eu só fazer um parênteses para vocês. Vocês já prestaram atenção à importância, o que significa a Eucaristia? É o corpo e sangue de Jesus. Se você não acreditar nisso, não adianta você ir lá confessar, comungar. E se você acredita, procure mudar alguma coisa que eu mudei em mim. Quando eu vou, se eu estiver numa missa, por exemplo, entro na fila de comunhão, no finalzinho. Por quê? Porque naquele momento que eu entro na fila de comunhão, eu tenho que me concentrar. O que eu estou fazendo? Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. E eu tenho que focar no que eu vou receber ali na frente. Experimentem fazer isso. Experimente. Não entre numa fila de comunhão e ficar olhando o cabelo dos outros, a roupa. Entrou ali, é comunhão, é focar. É focar. É Jesus, carne e sangue. E é a minha salvação. Bom, a partir do momento que eu busco a minha fé realmente, né, e eu vou ter que lutar isso sempre, eu posso fazer o terceiro passo, que é o entregar. Porque ninguém consegue entregar se não confiar. Ninguém entrega. Como é que eu vou entregar para alguém se eu não confio? E lembrar sempre que é entregar tudo. Entregar. É o que nós rezamos no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É a vontade dele. Entregar para ele e falar assim: Senhor, toma conta para mim. Toma conta para mim.
E se você conseguir fazer isso dessa forma, você tem que desligar. Você não pode criar expectativa. Porque se você criar expectativa, se você entrega hoje e a semana que vem você, puxa, mas não resolveu isso, você está criando uma expectativa. Você vai, reza de novo e entrega de novo. E vai fazer isso uma vez, duas vezes, três vezes, sempre, sempre. E com isso você vai aprendendo e Deus vai te ajudando a você fazer esse passo, que é um passo lindo, importante, um passo que mexe com a gente e que é um passo de tranquilidade. E quando você consegue realmente entregar, você tranquiliza, você para, você tira as preocupações. Esse sentimento de preocupação, você já imaginou o quanto que judia da gente? As angústias, né? Então, esse passo a gente tem que lutar. Luta para fazer ele da forma correta. E você vai lutar dessa forma. Eu entrego, falo com Deus, peço. Se eu me ver ali na frente, criando expectativa, eu volto atrás, rezo de novo, entrego de novo. Se eu me ver mais na frente, eu volto atrás. É um processo, gente. É um processo. Mas vale a pena. Eu sou testemunho disso, que vale a pena. Entregue. E lembrando que para entregar eu preciso aprender a agradecer. Se eu entrego tudo para Deus, tudo na minha vida é obra dele. Se eu acordo de manhã, é obra de Deus, eu tenho que agradecer. Se eu tenho uma comida na mesa da minha casa, é obra de Deus, eu tenho que agradecer. Se eu tenho um momento de felicidade na minha vida, é obra dele, eu tenho que agradecer. Então, lembrar sempre do agradecimento, Isso é importante. Te ajuda, inclusive, a entregar. Te ajuda a confiar. Muito bem. A partir do momento que eu entrego, nós fizemos daí a semana passada o passo arrepender. Arrepender é um passo... Ele é fundamental na minha mudança, porque se eu admito, eu inicio a minha mudança. Mas se eu não me arrependo, eu não vou mudar. Não vou mudar. Eu preciso me arrepender. Eu preciso falar para Deus o seguinte: Senhor, isso que eu fiz, eu não quero mais. Me ajude. A gente tem que pedir para Deus nos ajudar. Nós somos muito fracos, nós somos muito pequenos, nós precisamos de ajuda de Deus. E lembrar sempre que o arrependimento é isso, é você ter essa coragem de falar assim: eu errei e eu não quero mais errar. Para não confundir o arrependimento com remorso. Porque muita gente acha assim: não, eu me arrependi daquilo que eu fiz e tal. Não. Se você está sofrendo por aquilo, você está tendo remorso. O que você fez, já fez. Use aquilo para não fazer mais, para não errar mais. Use a tua experiência ruim para não fazer mais. Mas já está feito. Lembra da palavra do anjo? Não olhe para trás. Já foi. Nada muda o que você fez. Nada. Nada. Não olhe para trás. Não te detenhas na planície. Não pare. Não pare. Errou. Errou. Levanta e segue para frente. E continua. E continua. Nós não temos condição, muitas vezes, de... As coisas acontecem na nossa vida sem que a gente tenha condições de gerenciar isso. Mas o que eu vou fazer com o que aconteceu na minha vida, isso eu posso. E é ir para frente. É continuar. Para mim ser melhor, para me mudar. Lembra sempre: Senhor, eu não quero mais isso. Me ajuda, porque eu não quero mais fazer isso. Me ajuda. Lembra sempre que quando nos deram o livre-arbítrio, você tem o livre-arbítrio, você precisa pedir. Ah, mas ele sabe. Não. Peça. Fale. Verbalize. Peça para Deus.
E aí, esse quarto passo realmente nos prepara para o passo de hoje, que chama-se confessar. Então, eu vou colocar uma música realmente para aclamar a palavra, para a gente fazer o passo de hoje. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Gente, eu não passei para vocês a palavra de hoje, porque elas são... Eu vou usar três trechos bíblicos e eles são muito diretos. O da semana que vem, não. O da semana que vem, eu até já anotei aqui, eu queria que vocês fizessem. Dá para ver aí? Tá? Esse é o passo da semana que vem. Se vocês puderem realmente fazer aquilo que eu já pedi, leia, pedindo para o Espírito Santo antes de ler, e veja o que aquela palavra fala para você. Porque eu quero que você conclua assim: essa palavra falou que eu devo fazer isso. Essa palavra falou que eu não posso fazer isso. Ou, sei lá, alguma coisa assim. Lembrar que é para você. Não é assim, essa palavra me falou que nós... Não. Não. Eu. O que essa palavra fala para mim? E a palavra de hoje, realmente, elas são 3 trechos bíblicos que eu vou utilizar. Ela começa com Mateus 16, 18, 19. É muito importante que vocês, realmente, na Bíblia de vocês, que vocês grifem com marca-texto, para vocês terem... Amanhã depois vocês querem lembrar realmente e vocês poderem mexer. E essa primeira palavra, ela diz o seguinte: e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Você veja bem que é um trecho bem direto, né? É exatamente a instituição da confissão. Deus deu realmente aos apóstolos e automaticamente aos padres esse poder. Tudo que ligares na terra será ligado ao céu. Tudo que desligares na terra
será desligados no céu. Aí eu tenho um outro trecho, que está em Hebreus 8, Hebreus 8, 12, que diz o seguinte: eu lhes perdoarei as suas iniquidades e já não me lembrarei dos seus pecados. Veja bem que tem tudo a ver exatamente com a nossa confissão. Eu perdoarei as suas iniquidades. Aí a próxima, ela está em Tiago 5, de 15 e 16. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. Então, veja bem que essa palavra, eu quis colocar ela porque exatamente a gente tem uma ideia sempre de fazer a confissão para Deus. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Bom, gente, como eu disse, os trechos bíblicos eles são muito diretos. Então, esse passo confessar é um passo de cura e de libertação. Só que o confessar, o que é confessar na realidade? É pedir perdão para Deus dos nossos pecados. Vocês vejam bem que até eu arrepender, eu me preparei para a minha confissão. A partir do momento que eu me arrependo, eu posso falar para Deus: por favor, me perdoa, me salva. Agora, eu falei outro dia para vocês sobre a questão de pecados de estimação. Às vezes a gente acha que não tem, né? Eu não sei se todo mundo lembra, mas eu falei o seguinte: quando você for confessar, anote os pecados que você confessou. Depois de um tempo, quando você confessar de novo, anote de novo, para você olhar com clareza e ver que você está pecando sempre, ou a maior parte dos pecados, de uma forma repetitiva. A gente tem que entender que o confessar, Deus vai nos perdoar, sim, mas eu preciso me arrepender. Eu preciso não querer mais. Eu sei que tem muita gente que às vezes vai confessar porque acha que não, eu confesso, perdoo meus pecados e eu já vou pecar de novo. A gente tem que olhar a confissão de uma forma diferente. A importância desse sacramento de cura e libertação. Esse ano eu fiz uma confissão com aquele padre que está Canção Nova, não me lembro o nome dele, foi um dos agentes da pastoral, inclusive, que conseguiu essa confissão para mim. E eu posso dizer para vocês que com 70 anos, foi a confissão mais importante que eu fiz na minha vida. Porque primeiro pela unção do padre Ivan, pela unção do padre. Segundo que ele falou assim: eu vou te ajudar a confessar. E ele começou assim: você já fez isso, 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 isso? E a maior parte das vezes eu falava: sim, eu já fiz. E sendo que se eu tivesse ido confessar sem a ajuda dele, eu nem falaria. E essa confissão realmente foi uma coisa que fez um bem para mim maravilhoso, maravilhoso. Eu realmente quero repetir essa experiência. Ele foi embora daqui de Cuiabá, mas eu quero realmente repetir essa experiência, que foi fantástico na minha vida. O nosso ato penitencial, como é que nós falamos? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós,
irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Vamos lá, gente. Isso é uma oração nossa, oração dos católicos. Procure fazer uma análise com você mesmo. Pensamentos. Você tem confessado os pensamentos que você tem? Por pensamentos, palavras. Acho que palavras a gente confessa mais fácil, né? Xinguei, eu obriguei, sei lá, eu recriminei. Atos. Atos é o que nós mais confessamos. E omissões? A gente não acha que omissão é um pecado? O que eu tenho deixado de fazer para as pessoas? E não é só as pessoas de longe, não. Às vezes eu deixo de fazer para a minha família. O que eu tenho deixado de fazer? Então, eu preciso olhar para isso. É o que eu sempre falei para vocês. Ser sóbrio é enxergar com clareza. Eu preciso enxergar isso com clareza. O que eu estou errando e o que eu estou confessando. Porque pela minha fé, pelo meu confiar, eu entendo a importância da confissão. Eu entendo. Eu sei o quanto que é importante. E a gente realmente, sei lá, nós simplificamos muito os nossos pecados. A Igreja Católica ela tem um documento, o Renato Mota usa muito na pastoral, que ajuda você realmente a confessar. Que é como o padre fez comigo. É um documento, uma folha que faz com que a gente pense muito sobre o que a gente tem feito. Eu queria colocar hoje para vocês, a Lázara vai colocar no grupo, em PDF, é um livro, ele é um livro bem fininho. Se você pegar para ler, você lê em questão de horas. Chama-se Da Ilusão à Verdade. É um livro da Glória Polo. Essa mulher é uma mulher viva, ela vive ainda, está viva até hoje, ela é uma colombiana, e ela é dentista, e ela estava na universidade, e ela estava chovendo, e ela e o acho que sobrinho ou primo, não sei exatamente, não lembro exatamente, saíram correndo na chuva, meio que abraçado até, e caiu um raio em cima deles. O sobrinho morreu na hora. Ela teve N paradas cardíacas. Dizem os médicos que quando você toma um choque muito forte, independente se você estiver morto ou não, você tem tremores. E, em função disso, as pessoas deixaram ela e nas paradas cardíacas, e ela tem, nesse momento, que ela realmente tem um encontro com Deus. Esse encontro com Deus, ela começa a enxergar realmente toda a questão de pecados na vida dela. Eu não vou falar o livro inteiro para vocês, porque esse livro foi muito importante na minha vida. Ele representou um divisor de água. Foi muito importante. Claro que vocês têm que entender o seguinte, a gente lê muitos livros que um autor pega e da cabeça dele, ele inventa uma história. Esse não. Esse é uma transcrição do testemunho dela que ela faz pelo mundo. Porque ela volta realmente. Deus manda ela de volta. Ela é um milagre vivo. Eu já vi ela, inclusive, na Canção Nova. Ela é um milagre vivo. Você imagina, por exemplo, ela usava DIU. Imagina, por exemplo, uma pessoa levar um
um raio em cima, o que deve ter virado o útero dessa mulher? Ela teve 3 filhos depois. Ela reconstituiu os seios, tudo tinha torrado, tinha acabado. Ela é um milagre vivo e ela vive pelo mundo dando esse testemunho. E esse testemunho, uma pessoa gravou e transcreveu, porque era do espanhol, transcreveu. Tanto que quando você lê muitas coisas, às vezes você vai entender que por ser espanhol, por ser uma transcrição, às vezes dá uma pequena diferença. Minha sugestão, leiam. Esse livro, quando eu cheguei um dia em casa, numa sexta-feira, e a minha mulher falou assim para mim: João, tem um livro aí, você não quer ler? Eu falei, mas do que é? Ela falou, não, é um livro. Eu falei, mas livro do quê? O que é? Ela falou, não, é um livro de igreja, já sabe, da minha caminhada e tal. Aí, ela falou, não, leia, eu queria que você lesse. E como ele é um livrinho fininho, eu peguei ele, subi, morava num sobrado lá em Rondonópolis, subi, deitei, fui assistir televisão, pus o livro do lado da cama. Bom, chegou uma certa altura, me deu sono, eu falei, eu vou dormir. E eu tirei o óculos, quando eu fui pôr o óculos, eu pus em cima do livro. Aí eu peguei o livro e comecei a ler. Eu comecei a ler, e eu estava muito cansado, com muito sono. Eu falei, não, eu não vou ler esse livro com sono. Amanhã eu vou terminar ele. Fechei e dormi. Eu acordei 4 horas da manhã, com esse livro na cabeça, desci, fui lá embaixo e li ele. 8 horas da manhã, eu estava saindo na rua para comprar esse livro. Eu já dei ele para muita gente, porque ele foi um marco na minha vida. Ele realmente representou um divisor de águas na minha vida, na minha fé, na minha caminhada. Mas a gente tem que, para ler um livro desse, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que tirar aquela questão da crítica. Lembrar sempre que as coisas de Deus você precisa confiar, você precisa ter fé. Então, leia e tenha. Eu acho que esse livro, inclusive, todo mundo deveria ter o seu. Eu tenho o meu. E quando eu li, eu fui grifando aquilo que mexia comigo. Porque eu sempre digo para você que quando alguma coisa mexe com você, é Deus falando com você. E eu grifava aquilo, que o que fala comigo muitas vezes não fala para você. Por isso que eu acho que você tem que ter o teu livro. Para de vez em quando você relembrar o que Deus fala para você. E quando você for ler, peça ao Espírito Santo. Reza, peça ao Espírito Santo, abre o peito e fala assim, eu vou ler, realmente eu vou confiar, eu vou acreditar. Lembra sempre que é uma transcrição de uma mulher que vive ainda e que anda pelo mundo dando esse testemunho. Eu acho que vocês vão gostar e acho que vai fazer muito, muito bem para vocês realmente nessa questão do pecado. Bom, mas a partir do momento que eu confesso, eu estou fazendo uma coisa que eu estou pedindo perdão. Eu estou pedindo perdão. Agora, o que é mais fácil? Pedir perdão ou perdoar? Vocês já pensaram nisso? A grande verdade, eu acho que os dois não são fáceis. Os dois não são fáceis. Mas a gente precisa entender apenas o seguinte: perdão é uma decisão. Se você realmente... As pessoas... A semana passada o Tabaré até falou uma coisa que ele disse que eu falo muito, e realmente eu digo... às vezes, quando você tem raiva de alguém, se você perguntar para as pessoas, por que você tem raiva dela? Porque ela fez isso para mim e me deixou com raiva. A gente joga a culpa no outro.
E perdão é uma coisa realmente que a gente é um veneno que você está tomando querendo que o outro morra, porque ele só faz mal para você. Então, por que eu estou com raiva dela? Porque eu deixei ter raiva. Eu permiti em ter raiva da pessoa. E isso é ruim para mim. Isso é a clareza que a gente sempre fala. Eu preciso enxergar isso com clareza. Eu tenho a opção de não ficar bravo. Eu tenho essa opção. Por que eu não uso? Por que eu não uso essa opção? E, gente, pecados, erros, nós erramos com o nosso irmão, com a nossa família e erramos com Deus. Então, toda vez que você falar assim, epa, errei, você está fazendo o primeiro passo, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente normalmente reconhece que errou e não vai para frente. A gente fica naquilo. Então agora eu vou mostrar para vocês o caminho. Eu errei. Errei com a minha esposa. Eu estou admitindo que eu errei. Eu vou rezar. Eu vou buscar a minha fé. Eu vou rezar. Vou pedir o Espírito Santo. Vou entregar para Deus e vou dizer para ele assim, eu não quero mais isso. Me ajuda. E vou chegar na minha esposa e vou falar para ela, Lise, eu errei com você. Me perdoa. Isso é um caminho de mudança. Ah, mas eu pequei realmente uma coisa, um pecado mortal para Deus. Ok, você vai ter que confessar. Mas naquele momento que você admite que você errou, você reza, você entrega para Deus, você diz para Ele que você não quer mais, e ajoelhado você olha para Deus, olha para o céu e fala assim, me perdoa, Pai. Esse é o roteirinho de mudança que a gente tem que fazer. Ah, João, mas quantas vezes eu vou fazer isso? Não sei. Mas faça. Experimente fazer. Experimente toda vez que você realmente falar assim, epa, não devia ter feito isso. Tá? Você está admitindo? Procure fazer esse caminho. Reza, entrega para Deus, se arrependa, fala que você não quer mais e peça perdão. Porque a minha experiência, o meu testemunho para vocês é o seguinte, isso foi fundamental na minha mudança, foi fundamental. Agora, isso não significa, como eu falei para vocês, que Deus não é estalar de dedo, isso é tudo um processo. Eu vou fazer isso hoje. Ah, fiz. Aí significa, vou lá para minha esposa e falar, Deus, me desculpa, errei com você, me perdoa. Aí significa que eu não vou fazer nunca mais? Não, não significa. Mas significa que quando eu fizer de novo, vai pesar muito para mim. Se eu fizer de novo, eu vou falar assim, puxa vida. Pouco tempo atrás eu vim aqui pedir desculpa, pedir perdão, agora eu estou fazendo de novo. E quando eu tenho um pecado realmente mortal, um pecado para Deus, eu pequei contra Deus, vai pesar muito mais. Mas o roteiro é o mesmo. Ah, mas se eu fizer esse roteiro, eu não preciso confessar? Precisa. Mas esse roteiro, no momento que você erra, ele é fundamental para a tua mudança. E lembrar sempre que se você realmente, principalmente as coisas de Deus, você veja bem que no ato penitencial diz o seguinte, eu confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Quando eu erro com alguém, eu tenho que pedir perdão para essa pessoa. Para essa pessoa. Quando eu erro, quando eu peco contra Deus, eu tenho que pedir perdão para Deus.
Porque principalmente os nossos pecados contra Deus, a gente acha que faço mal para ninguém. A gente acha que pecado é aquele que xinguei a pessoa, fiz mal para... Não. Olhe para isso com clareza. Veja, olhe para os teus pecados e lembre de usar esse roteiro. Porque quando a gente usa esse roteiro, nós conseguimos fazer o passo da semana que vem, que é renascer. Que é nascer de novo. É nos transformarmos. Faça uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não sei quantas. Use, leve para a tua vida. Eu tenho certeza que você precisa entender que você não está aqui escutando isso aí por nada. Eu acho que Deus quer que você escute alguma coisa nesse sentido. Use na tua vida. Faça tua confissão sempre, olhe para os teus pecados e perdoe. Perdoar é uma tomada de decisão. Olha, gente, a minha vida de pastoral, o que eu já encontrei na minha vida de gente com dificuldade de perdão. As pessoas têm 2 dificuldades bem clássicas. Uma de falar eu te amo e outra de perdoar. E veja bem que as 2 são muito próximas. Muito próximas. Mas para mim perdoar é simplesmente tome a decisão. Quantas pessoas que eu já vi na pastoral, não, eu rezo para Deus fazer eu perdoar. Não é Deus que vai fazer você perdoar. É você. É a tua tomada de decisão. É você falar assim, perdoo. Lembrar sempre que se você está magoado com alguém, se você está com raiva de alguém, você tinha a opção de não ficar. Você ficou porque você quis. Ah, não, mas o que ela fez foi muito... Eu tenho uma história que diz que uma vez uma mulher chegou na coisa e falou assim, olha, eu não perdoo a minha sogra. Em nome de Jesus. Aí a pessoa, mas como? Não, porque Jesus falou assim, perdoai, pai, porque eles não sabem o que fazem. E ela sabe o que ela fez. Então, não podemos fazer isso, né? Não podemos. Jesus falou para nós assim, perdoa sempre. Sempre. Até porque o veneno, a falta de perdão é um veneno que você está tomando. Experimente fazer essa decisão. Tome a decisão. Faça. Bom, pessoal, acho que é por isso, é por hoje, tá isso. Eu quero saber se algum dos agentes quer se manifestar, falar alguma coisa, complementar o que eu disse. Aparece, é Túbal. Ô, João, boa noite. Só queria fazer uma complementaçãozinha rápida, né? Sobre a importância do perdão. O que a gente tem vivenciado, né, nesses últimos dias e também esses últimos tempos, né? Principalmente dentro das famílias, né? O perdão realmente ele é uma asepsia da alma, né? Muita gente esquece que o perdão é um ato de amor. A gente tem visto aí, principalmente dentro, né, junto a algumas pessoas conhecidas, a falta de perdão dentro da família, que é o que traz muita tristeza, né? A gente tem visto aí muitos filhos que não conseguem entender, né, a caminhada dos seus pais, não conseguem perdoar algum ato, né, falho do passado, assim como também vários pais, eles não conseguem entender, né, que seus filhos também têm uma caminhada e eles querem muitas vezes que os seus filhos façam aquilo que eles planejaram, o que eles acham que é certo. Então a gente tem visto muita coisa e a gente tem procurado observar, né, que o quanto tem sido difícil dentro da família essas pessoas perdoarem e até mesmo alcançar o perdão. Mas a partir do momento que eles começarem a entender, João, que o perdão é uma dádiva de Deus,
permite a gente encontrar a paz com o nosso próximo, com Deus, e também voltar a fazer parte da graça santificante, eu tenho certeza que muita coisa vai melhorar. Eu já presenciei algumas mudanças, né? E testemunho, né? O perdão, né? Você perdoar, ele é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Né? Não adianta só você querer pedir o perdão a Deus, né? Alcançar o perdão das suas faltas e dos seus pecados, e você não perdoar o seu irmão, aquele que muitas vezes está dentro da sua casa. Amém. Deixa eu colocar duas coisinhas também que eu acho interessante para complementar. O João falou muito, e o Setúbal também, do perdão enquanto cura, enquanto dom de Deus, enquanto cura. O que a gente precisa entender com relação ao perdão é que ele é um processo, como o João disse, começa com a decisão. Ele não é um sentimento, assim como o amor não é um sentimento, o amor, caridade de Deus não é sentimento. O perdão também não é um sentimento, é uma decisão. Começa com uma decisão e é um processo. E nesse processo, não faz parte do esquecimento. A gente tende a achar que não. Dois equívocos que a gente costuma cometer com relação ao perdão. Primeiro, a gente acha que se a gente perdoar, a gente está passando a mão na cabeça. E não, perdão não é isso. Quando a gente perdoa alguém, a gente está... Se a gente acha que a pessoa precisa de perdão, é porque a gente reconhece que o que ela fez é errado. Então não é passar a mão na cabeça. Essa é a primeira coisa. A gente perdoa justamente aquilo que a pessoa fez de errado. E o perdoar é algo para mim. O perdão, como o João falou, é algo que nos cura. Mas também não é esquecer o que a pessoa fez. A gente nunca vai esquecer. Perdão não é amnésia. A gente é racional, a gente tem o cérebro, a gente vai lembrar das coisas que aconteceram comigo, eu vou lembrar para o resto da minha vida. Só que a partir do momento em que a gente é curado, e você percebe que o perdão realmente aconteceu, que esse processo aconteceu, quando você se lembra daquilo que aconteceu com você, mas você não sente mais dor. É como um corte, quando você se corta o braço, por exemplo. Quando você corta, você sente muita dor. Mas se você não tratar aquela dor, ela vai infeccionar, ela vai criar pus, e a dor só vai piorar. O perdão é da mesma forma. Se a gente não perdoar, a gente só vai alimentar aquela ferida dentro de nós. O contrário, se a gente perdoar, a gente vai tratar aquela ferida. O perdão é a cura da ferida. Mas a gente não vai esquecer, vai ficar a cicatriz. Mesmo uma ferida muito bem curada, ela deixa uma cicatriz. Quanto maior a ferida, maior vai ser a cicatriz. Mas você não sente mais dor se ela for curada. Então essa é a primeira coisa muito importante. E com relação ao perdão sacramento, que a gente fala como sacramento da Igreja Católica, uma outra coisa que eu ouço muito, que eu já ouvi muito, assim, não, para que eu vou confessar com o padre? O cara, ele é tão pecador quanto eu. Eu vou confessar com alguém que é pecador que nem eu? Não, vou confessar direto com Deus. E o que eu acho interessante, aí trazendo para a racionalidade, assim, é que a gente não usa a mesma prática, por exemplo, quando a gente está doente. Quando a gente está doente, a gente procura o médico. Se eu não procuro o médico, eu procuro o médico quando eu estou doente. E eu não uso o mesmo raciocínio. Poxa, não, pera lá, eu vou procurar um médico, esse médico fica doente também. Ué, para que eu vou procurar um médico se ele fica doente? Meu carro quebra, eu não uso o mesmo raciocínio. Não vou levar no mecânico porque o carro do mecânico quebrou semana passada. Não. O que a gente procura não é a pessoa. O que a gente procura é o dom de Deus naquela pessoa. A gente procura o médico porque ela tem o dom de curar. A gente procura o mecânico porque ela tem o dom que eu não tenho de consertar o carro. Eu procuro o padre, porque como na primeira leitura, o João é um evangelho ali, é Jesus narrando aquela história, é um dom deixado por Deus para o padre, de nos perdoar. Então não é o padre que nos perdoa, é Deus através do padre. Assim como não é o médico que nos perdoa, que nos cura, mas é o dom de Deus concedido a ele que nos cura. Então é essa visão que a gente tem que ter com relação ao perdão sacramental, que a gente encontra somente na confissão. O perdão, e quando eu falo sacramento, é sinal de Deus. Quer dizer que o perdão de Deus só perdoa no sacramento? Não. Mas ali eu tenho certeza do perdão. Sacramento é sinal visível. E Deus criou os sacramentos da igreja porque Ele sabe da nossa necessidade de enxergar, de ver a coisa acontecer. E Deus é tão caridoso conosco que mesmo essa nossa carência Ele supre através dos sacramentos.
Então, se eu procurar o padre e eu fizer uma confissão plena, eu vou ter certeza, eu vou sair dali com a convicção, eu vou ver de forma visível de que o perdão aconteceu na minha vida. Amém. Amém. Bom, eu vou colocar uma música para a gente encerrar. Eu gostaria muito que vocês realmente fizessem essa música como uma oração. Procure realmente deixá-la ela penetrar realmente como uma oração para a gente encerrar o grupo de hoje. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Precisa só de ti. Bom, gente, eu espero que a noite tenha sido boa para vocês. Não se esqueçam de se manifestarem no nosso grupo, é importante para nós. Se vocês quiserem falar sobre a palavra da semana que vem, o que ela tocou em você, ótimo. Se vocês quiserem falar realmente sobre os passos que nós fizemos até agora, ótimo. Falem alguma coisa. Eu não preciso se expor. Eu sei que partilha é uma coisa que demanda muita confiança, mas eu gostaria muito da manifestação de vocês. Se vocês disserem o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que vocês concordam, o que vocês não concordam, se manifestem no grupo. Isso é importante para nós. Bom, uma boa semana a todos. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.